Irmãos queridos, amados de meu Pai, a paz do Senhor a todos, né? Sejam bem-vindos a este canal, né? Estou mais uma vez aqui trazendo uma palavra revelada a vocês, né? Que se Deus me ensina, né? Se Deus me mostra os mistérios da palavra dele, eu tenho que repassar para vocês, né? Porque nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Não podemos ficar com conhecimento só para nós, né? Então, se Deus ele me deu essa oportunidade, essa chance de aprender os mistérios da palavra dele, eu tenho que participar com vocês, né, irmãos? Porque isso é fazer o IT, né? É pregar o evangelho a toda criatura, né? Então vamos lá, primeiro vamos começar, irmãos, louvando ao Senhor do hino de 267, tá bom? Vai chegando mais perto e causando terror, aprendida enchente de pecados e dor. Mas eu sei que potente é a mão do Senhor, e por isso tranquilo não tenho temor. É Jesus minha força, meu amado Senhor. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor e vivendo na graça do meu Salvador. Mas chegado a Cristo, eu desejo ficar mais alegre e contente. Quero sempre andar nos seus passos seguindo, para nunca errar, até que um dia eu vá descansar. É Jesus minha força, meu amado Senhor. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do meu Salvador. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Irmãos, me veio uma palavra no meu coração, uma palavra poderosíssima, tá? Uma palavra reveladora a todos nós, né, que o Senhor colocou no meu coração com desejo de levar a vocês, tá bom? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque aqui, irmãos, ó, Lucas capítulo 8, né, a parábola do semeador, e versículo 4, Lucas capítulo 8, versículo 4, a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando a semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Não tinha umidade. Não é humildade, irmãos. É umidade. Perdão aí, desculpa aí. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um, né? Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta, Senhor? Não estou entendendo nada. Então, tal que em Mateus, aqui é Lucas, né, irmão? Em Mateus lá, Deus, ele fala, em Mateus 13, Mateus 13. Ele fala também da mesma parábola por discípulos, daí eles não entendem e o Senhor torna a falar de novo, torna a repetir, né? Dessa vez explicando. E ele disse: a vós é dado conhecer o mistério dos reinos de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é a parábola. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Irmãos, nós sabemos aqui que a semente é o reino de Deus, né? Então, em cada terra, Deus, ele plantou a semente, né? Ele plantou a semente na que estava à beira do caminho. Ele plantou a semente dele na que estava entre pedregais, né? E a semente também que ele plantou entre os espinhos. E depois a semente foi plantada em uma boa terra. Para cada uma semente dessa que foi plantada em terras diferentes, irmãos, tem uma explicação, certo? Aqui, a primeira. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Aqui em Mateus, só um pouquinho. Em Mateus capítulo 13, eu vou explicar melhorzinho para vocês. Mateus capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra: e neles se cumpre a profecia de Isaías, nesses que caíram, que a semente caiu na beira do caminho, certo, irmãos? Vindo aqui para Mateus capítulo 13, versículo 14, diz: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertem, e eu os cure, certo? Só para confirmar, irmãos, vamos aqui no livro de Salmos. Salmo já tá tudo aqui, eu separei tudinho, né? Tá tudo dentro de um contexto, tá, irmão? Essas palavras aqui. No livro de Salmos, capítulo 115, no versículo 4, diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, irmãos, aqui o Senhor Deus está falando, né? Que esses que caíram na beira do caminho, fala aqui, os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Ou seja, dentro da explicação, dentro do que eu li aqui para vocês, né? Eles tinham olho, mas não viu, ouvidos, mas não ouviu, porque eles não deram crédito à palavra do Senhor. Eles não deram crédito, certo? Mas aqui embaixo, irmãos, no versículo 13,
diz assim, ó. E os que estavam sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ou seja, estes que recebem a palavra com alegria, receberam a palavra com alegria, mas quando veio as aflições, as tentações, veio as perseguições na vida deles, de imediato, né, foi por pouco tempo, eles guardaram a palavra ali dentro do coração deles, por pouco tempo, porque depois quando veio tudo isso, veio essa tempestade na vida deles, né, eles abandonaram a palavra, ou seja, abandonaram os caminhos do Senhor, certo? Tão tal que não criou raiz, né, não ficou enraizado, eles não deram procedimento ao que o Senhor tinha ensinado a eles, né? Eles não deram seguimento. Simplesmente eles abandonaram, não fez raiz, não tiveram raiz dentro de si, né? Não foram como a árvore plantada junto a ribeiro de águas que dá o seu fruto, né? Não foram, porque eles não quiseram, eles abandonaram. Que dá o seu fruto na estação própria, lá em Salmos capítulo 1, né? Fala isso. Então, irmãos, eles não guardaram a palavra, não tiveram raiz, certo? Só receberam no momento, por um momento, com alegria, né? Mas na hora que veio as aflições, as tribulações, sufocou eles ali e eles abandonaram, certo? Vamos aqui a outra, irmãos, ó. Outra semente que caiu entre espinhos. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Ou seja, esses aqui foram o que recebeu a palavra, esses foram o que receberam a palavra e não ficaram felizes, não deram frutos. Porque os deleites deste mundo, né, foram maior na vida deles do que a palavra, né? As riquezas desse mundo foram maior na vida deles do que a palavra. Como aqui, ó, Mateus 13, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais... o outro versículo, irmão, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedição das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, uma certa feita, irmãos, um garoto, que também fica aqui no livro de Mateus. Eu já expliquei para vocês esse que caiu entre os espinhos, tá bom? É tudo uma explicação, irmãos. Um certo mancebo, Mateus capítulo 19, versículo 16, falou assim: E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, se não um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, porém, o garoto: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda, Senhor? Disse-lhe o Senhor: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que... Olha, preste atenção, irmãos, ó. A resposta da parábola lá do que caiu entre os espinhos. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me.
E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, esses que caíram entre espinhos, irmão, numa terra lá de espinhos, o que aconteceu? Eles amavam mais os prazeres deste mundo, os deleites deste mundo, né, do que a seguir a Deus, né? Ele fugiu, foi embora, abandonou